Boa tarde a todos. O meu nome é Filipe Novaes. Estou desde o início nesta associação, onde ajudo no Conselho Fiscal, na economia, em questões também de estratégia e questões ambientais. Vou moderar este painel com o tema Os profissionais liberais na Europa e no mundo e farei uma pequena apresentação de cada orador em português, antes de cada uma das 4 intervenções, e teremos 3 línguas diferentes, não é? O espanhol, o português e o inglês. No final haverá rondas com 3 questões curtas para serem respondidas pelos membros deste painel. Começamos com a Helena Córdova, que vem de Madrid e da União Professional. A Helena é advogada, licenciada em Direito e também em Gestão e Administração de Empresas e é especializada em Assuntos Públicos Internacionais. É neste momento a diretora de Relações Internacionais da União Professional, criada em Espanha em 1980, da qual nos fará uma breve apresentação. A Helena foi selecionada em 2020 pela Comissão Europeia como um dos 19 especialistas que compõem a plataforma europeia Fit for Future, que trata de medidas de mobilidade dos profissionais liberais, vamos chamar assim, em Portugal, pode ser, que é uma importante característica dos profissionais deslocarem-se entre os países da União Europeia. A Helena falará também sobre os perigos da desregulação e da importância de cuidar do desenvolvimento profissional ao longo da vida. Fará a sua apresentação em espanhol. Por favor, Helena. Gracias. Obrigada. Me dicen siempre que hablo muy deprisa, así que voy a intentar hoy ir despacio y entendernos todo. Me hacen así cuando yo empiece a coger velocidad. Me ilusiona especialmente que nuestro país vecino esté acometiendo con tanta ilusión el impulso de las profesiones en el país. Y me ilusiona además que lo haga con una perspectiva global y europea, y me consta que su presidente, que Orlando Monteiro, tiene siempre esa proyección internacional que creemos que es muy importante. Vengo de España. En Unión Profesional agrupamos 34 profesiones de los sectores jurídico, sanitario, económico, social, científico, arquitectura, ingeniería y docente. Agrupamos a casi 1,5 millones de profesionales en España. Trabajamos también con CEPLIS, trabajamos con la Unión Mundial de Profesiones Liberales, donde tenemos una vicepresidencia, y trabajamos en todos los temas que afectan a todas las profesiones, temas fundamentales hoy en día como el medio ambiente, la digitalización, la igualdad de género, las relaciones con los grupos de interés, los derechos sociales, la economía, etc. En España hablaban esta mañana, ¿no?, de qué es una profesión liberal o cómo podemos definir o a qué nos referimos. En España lo tenemos bastante claro. Agrupamos tanto a trabajadores por cuenta ajena, a trabajadores independientes. Los sindicatos existen de una manera independiente, tenemos convenios de colaboración con ellos. Y los colegios profesionales, que serían lo que son sus órdenes profesionales, agrupan a las profesiones que responden a unas características muy básicas pero muy importantes, que es responsabilidad, independencia, autonomía en el ejercicio y una cosa muy importante que es el control de la conducta, la deontología profesional, que es una pieza fundamental de las profesiones. En España los consejos y los colegios profesionales, el consejo es a nivel nacional y el colegio es a nivel territorial, son corporaciones de derecho público. Tenemos una ley específica y vienen de la propia Constitución española que dice que tiene que haber esa corporación pública de defensa de las profesiones. Porque al final, bueno, es lo que tenemos que ver, ¿no? Hay muchos modelos de regulación diferentes en Europa y ningún modelo es mejor que otro. Tenemos que ir a la cultura, tenemos que ir a la tradición del país para entender por qué cada país regula la profesión de una manera. Y continuamente estamos sufriendo, estamos escuchando tendencias de desregulación de las profesiones. Y además se dice que es la propia Comisión Europea, que es la Unión Europea, quien busca esa desregulación. Tampoco estoy muy de acuerdo con eso, debo decir. La Comisión Europea quiere una mejor regulación, es toda la agenda de la better regulation.
Deja a los países que organicen como quieran, pero que lo hagan con unos parámetros de proporcionalidad. Eso sí es importante, ver por qué estamos regulando. Y las profesiones lo tienen muy claro. Las 34 profesiones de unión profesional tienen muy clara la proporcionalidad de su regulación porque defienden un interés general. Un profesional liberal siempre pone primero el interés del ciudadano, la preservación del derecho fundamental del ciudadano y luego ya sus propios intereses. Siempre están primero los del consumidor. Nos dicen también que una desregulación es mejor para la economía. De esto podemos hablar muchísimo. Pero sabemos hoy que esos análisis económicos pues, no son del todo acertados, que hay muchos parámetros que observar y lo que es muy importante es que hablemos entre los países, que conozcamos lo que está ocurriendo. Soy muy consciente de lo que está ocurriendo en Portugal actualmente con la regulación de las profesiones. Contáis con nuestro apoyo. En España hemos sufrido corrientes desregulatorias muy fuertes que no han llegado a término. Y no nos cansamos de decir continuamente que no buscamos una defensa de la regulación sin motivo, que lo que hacemos es que pedimos que los poderes públicos comprendan que las profesiones no responden a parámetros de economía de mercado, que son una cosa diferente, que hay que aplicarles unos criterios diferentes. Creo que eso es fundamental. Pero no podemos negar que hay un problema muy grande de movilidad en la Unión Europea. También nos decían, ¿no?, que en esta mesa querían ver un poco qué asuntos son preocupantes a nivel de la Unión Europea. Hay un problema de movilidad. Hay más de 4.000 profesiones reguladas en la Unión Europea. Y el problema es que no se corresponden unas con otras, que si un profesional de España se quiere ir a trabajar a Alemania, a lo mejor su profesión no existe, o tiene el mismo nombre pero tiene otras competencias. Los profesionales están encontrando muchos problemas. Y una manera de solucionarlos es efectivamente revisar la regulación, ver que es proporcionada, de acuerdo. Es importante. Pero necesitamos otras medidas, es decir, la movilidad profesional puede favorecerse con otras muchas medidas. Estamos trabajando en eso, lo comentaba el moderador del panel. Estamos trabajando, hay un grupo en la Unión Europea de expertos en legislación internacional. En Unión Profesional creemos, se llama la plataforma Fit for Future y lo que hace es revisar regulación y proponer mejoras a la Comisión Europea. En Unión Profesional tenemos una idea muy básica y es que para que se nos escuche tenemos que estar. Si no estamos, nunca nos van a escuchar, incluso estando. Es difícil que nos escuchen, pues imagínense si no estamos. Entonces, bueno, cuando conocimos este grupo, presenté candidatura, tuve la suerte, el honor de ser elegida como representante de las profesiones liberales, es decir, no de las españolas, de todas, incluso evidentemente de las portuguesas, para hacer llegar a la Comisión Europea la voz de las profesiones, para decir, más allá de los debates de regulación, que son casi más políticos, los profesionales necesitan determinadas cosas, tienen unas necesidades. Estoy abierta a todo lo que quieran trasladarme. Y estamos trabajando actualmente en un dictamen sobre movilidad profesional. Espero que vea la luz en el pleno que tenemos ahora en el mes de noviembre con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič. Y lo que buscamos es favorecer la interlocución, el diálogo con las instituciones. Hemos tenido ejemplos muy buenos con CEPLIS también, hace ya no sé ni cuántos años, Teo, en 2013 creo que fue, en materia de emprendimiento. Es decir, se nos ha escuchado en muchos foros, tenemos que continuar unidos. Hoy es un ejemplo maravilloso de cómo podemos ir juntos y hacer fuerza, aunque nuestros países estén en momentos y en situaciones diferentes. Y una de las cosas que tenemos que analizar es que la movilidad profesional no puede depender solamente de un título, que tenemos la formación continua de los profesionales, que la tenemos que cuidar. Este año estamos celebrando el Año Europeo de las Competencias en toda la Unión Europea, el European Year of Skills, porque precisamente las instituciones europeas se han dado cuenta de que hay un enorme problema de escasez de mano de obra y de mano de obra cualificada. Es urgente adaptar a los profesionales a las transiciones verde y digital. Habéis hablado esta mañana también de los retos, ¿no?, que supone esa digitalización, pero hay que ayudarles.
Respecto a la formación, porque lo que entiendo es que lo que hay que hacer es fomentar esa formación de los profesionales. Surge mucho el debate que pongo sobre la mesa. ¿Debe ser obligatoria la formación continua de los profesionales? En España no lo es. Las profesiones sanitarias sí tienen una regulación específica, pero el resto de profesiones no lo tienen. ¿Qué debe incluir esta formación? Y sobre todo para nosotros en Unión Profesional, ¿quién la controla? ¿Quién controla que un profesional cuyo ejercicio tiene un impacto fundamental en el interés y en los derechos de un ciudadano está actualizado? Yo me licencié hace años en Administración de Empresas. A día de hoy les aseguro que no me pongan un plan contable delante. No tengo ni idea, no lo he vuelto a ver desde que me licencié. Seguí por el camino del derecho que me gustó más. Es mi responsabilidad, es mi deontología lo que me hace no coger encargos profesionales pese a tener el título y la capacitación para hacerlo. Pero ¿quién lo controla? El colegio profesional, las órdenes profesionales deben estar ahí. En Unión Profesional lo que hemos hecho ha sido un modelo de base sobre desarrollo profesional continuo en el que el colegio profesional es quien reconoce esa trayectoria, pero lo hace, queremos intentar que lo hagan de manera común para todas las profesiones. Imagínense que cada profesión valora la formación de una manera o da unas puntuaciones o lo considera de una manera. Tenemos que homogeneizarnos, tenemos que dar garantías a los clientes, a los usuarios de los servicios profesionales y en eso, bueno, pues en Unión Profesional tenemos este modelo común que han hecho todas las profesiones. Son fichas armonizadas donde los profesionales van diciendo, bueno, pues esta es mi experiencia profesional, estos son los cursos que he realizado y pues se dan como unos sellos de garantía. No es obligatorio, pero da una garantía al ciudadano. Termino ya. Solamente eso, concluir con ideas que más o menos he tratado de repasar, ¿no? Cuidado con la desregulación profesional. Tenemos que tener en cuenta que las profesiones no son simples operadores económicos. Enfrentemos el problema de la movilidad profesional en la Unión Europea con medidas que no se centren solo en la regulación, sino que vayan más allá, que favorezcan cosas como la tarjeta profesional europea, los marcos comunes de formación, el acceso a la financiación para aquel profesional que quiera establecerse en otro país, el acceso a la información. Estemos en todos los foros posibles, trabajemos unidos por una interlocución adecuada entre profesiones, poderes públicos y agentes sociales. Es fundamental, tenemos que caminar de la mano. Me ha gustado mucho que en la inauguración hayáis tenido un apoyo tan firme y tan de verdad de tanto la Municipalidad de Porto como del CES de Portugal. Y cuidemos la formación a lo largo de la vida de los profesionales con sistemas que sean lo más homogéneos posibles y que tengan un control por parte de las organizaciones profesionales. El camino es juntos, ese es como el principal mensaje que les querría trasladar hoy, unidos, y yo creo que un foro como este es un momento ideal para ver esa interlocución. Muito obrigado, Helena, por uma excelente intervenção, muita sabedoria, muita experiência sobre a vida das profissões liberais na Europa, que bem é necessária para a nossa associação, para conseguirmos desenvolvê-la. Só tem 2 anos, é novinha ainda. Vou passar agora a palavra para o Divanzir Kimanaccio, que não tem 2 anos a sua associação, mas sim 70 anos, porque este ano completa 70 anos a CNPL. O Divanzir é o presidente da CNPL, da Confederação Nacional das Profissões Liberais do Brasil, que abrange 31 federações e mais de 500 sindicatos representantes de 56 categorias de profissões liberais e de cerca de 15 milhões de profissionais em todo o estado do Brasil, em todos os estados do Brasil. O Divanzir é de Curitiba, do estado de Paraná, e é um profissional da contabilidade no ativo. Ele nos fará um panorama das profissões liberais no Brasil, incluindo uma breve história da CNPL, que, como já disse, completa 70 anos. Parabéns à CNPL. Força, Divanzir. Obrigado, Felipe. Primeiramente, dizer da honra de estar aqui, da alegria de ter
recebido esse convite para poder falar um pouquinho das profissões liberais e da história do Brasil. Agradecimento especial ao Orlando Monteiro, que nos convidou e que nos deu essa abertura para poder falar aqui. E, claro, da alegria de retornar a Portugal, já fazia um pouquinho antes da pandemia, que cerceou um pouquinho aí a nossa liberdade de deslocamento, aí, que atrapalhou um pouco, né? Em nome do Orlando, agradecer às autoridades que aqui já nominadas pelo protocolo e que compõem esse fórum. Em nome do Felipe, agradecer aos colegas que conosco fazem esse painel. Meus amigos, colegas, profissionais liberais, antes de entrarmos no termo, né, aqui debatidos, vou pedir licença para traçar um panorama, né, das categorias profissionais e complexas, engrenagens das relações de trabalho, e emprego, produtividade, geração de renda e aspectos sociais, nesses tempos de transição e mais incertezas do que certezas. Vou pedir licença para traçar um brevíssimo e panorâmico histórico das profissões liberais no Brasil, que tem muito a ver com nossa história e, naturalmente, Portugal faz parte da história do Brasil desde o seu descobrimento. Entendo como fundamental até para a compreensão do como nos vemos e de como nos posicionamos globalmente em relação aos assuntos que nos interessam e nos atingem mais fortemente. O primórdio das profissões liberais no Brasil surge com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, 1808, quando é criada a primeira Universidade de Medicina, Dom João VI. Posteriormente, são organizados os cursos de engenharia e, depois da independência, em 1822, os cursos de direito nas cidades de Olinda e São Paulo. Estava fundamentado o tripé profissional, que por longo período foi sinônimo e síntese dos profissionais liberais brasileiros, e sonho de consumo das famílias mais abastadas da sociedade, que, por questões de prestígio, sempre contavam entre seus membros com médicos, engenheiros e advogados. No decorrer do tempo, penetrariam nesta tríade, por motivos que não vamos comentar agora, as figuras de militares e clérigos católicos. O desenvolvimento cultural, social e econômico do Brasil, bem como o aumento do leque de variedades das atividades de trabalho, em todos os setores acabou forjando a estrutura sindical brasileira. Oficial, formal e regulamentada, como a conhecemos hoje, e que completou, em maio de 2023, 80 anos. 80 anos da criação da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, consequentemente, da estrutura sindical. 1º de maio de 1943. Mais de 900 artigos, em sua grande maioria vigente até os dias atuais. Esse conjunto de normas previa direitos e deveres nas relações do trabalho, tanto para trabalhadores como para empregadores, além de ditar também as normas e regras da organização sindical do país. É claro que os primeiros sindicatos, formalizados pelo Ministério do Trabalho, vêm até mesmo antes das décadas de 30, mas é a partir da CLT que eles ganham status oficial, como representantes dos segmentos de trabalhadores, podendo assinar contratos coletivos de trabalho, acordos, dissídios, etc. Basicamente, 2 tipos de sindicatos passaram a se organizar no país. Os de ramo de atividade ou categoria econômica, tais como metalúrgicos, construção civil, bancários, eletricitários, e os de profissão diferenciada, que somos nós, professores, profissionais liberais, marítimos, entre outros. Neste segundo caso, encontra-se a forma de organização sindical que constituiu a base da Confederação Nacional das Profissões Liberais, a CNPL, entidade máxima da representação a nível nacional de todos os profissionais liberais brasileiros, reunindo atualmente algo em torno de 15 milhões de trabalhadores, cerca de 1/4
de toda a força economicamente produtiva do país. Desde a sua fundação, 11 de fevereiro de 1953, como foi dito aqui, neste ano de 2023, completamos 70 anos da história. A CNPL já definia no seu artigo 1º e parágrafo único as bases do entendimento das categorias laborais que representam. Profissional liberal é aquele que legalmente é habilitado à prestação de serviços de natureza técnico-científica, de cunho profissional, com a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos princípios normativos de sua profissão, independentemente de vínculo da prestação de serviço. Como sabemos todos, cuidar, preservar e ampliar os direitos e conquistas sociais e trabalhistas da nossa categoria não tem sido uma tarefa fácil, devido às pedras encontradas ou colocadas em nossos caminhos, tornando a função de representação sindical dos profissionais liberais praticamente uma tarefa vocacional. Porém, como não podemos esmorecer, há cerca de 2 décadas a CNPL vem monitorando, vem se adaptando às transformações que ocorrem diuturnamente em escala planetária, canalizando todos os seus esforços na ampliação de busca e oferta de oportunidades aos trabalhadores, nas áreas do conhecimento, atualização, capacitação e, sobretudo, aumento da qualificação profissional permanente. Porém, fazer com que os profissionais tenham acesso universal a essas ferramentas, indispensáveis ao seu crescimento e sobrevivência, esbarra muitas vezes em muros quase intransponíveis, como é o caso do esgarçamento sindical das categorias diferenciadas, onde muitas vezes desenha-se uma linha tênue entre patrões e empregados, como é o caso, por exemplo, corretores de imóveis e donos de imobiliária, farmacêuticos e proprietários de farmácia, advogados e proprietários de bancas de advocacia. Só para citar alguns exemplos, cito o caso da minha profissão, contabilistas e donos de escritórios de contabilidade, que contrapõem interesses profissionais minoritários em conflito com uma mobilização sindical com objetivos e demandas unificadas. É comum também nos depararmos com questões de práticas antissindicais, costumeiras, levadas a cabo não só por empresas ou indivíduos, mas muitas vezes até mesmo por conselhos normativos e fiscalizadores das profissões liberais, que em sanha arrecadatória interfere na seara de atuação dos sindicatos. Outro grande problema é detectado nas indústrias e grandes empresas, que empregam categorias majoritárias, mas contêm em seu corpo funcional um corpo significativo de profissionais de categorias diferenciadas, que no momento de uma negociação coletiva, por exemplo, têm seus direitos, particularidades e demandas suprimidas. São minoria e não têm força. Para além das práticas sindicais rarefeitas e viciadas, ainda vemos a 4ª Revolução Industrial, personificada pelos avanços tecnológicos que acontecem celeremente, desbravando novos nichos profissionais, ao mesmo tempo em que, de forma abrupta, sepulta segmentos inteiros de empregos e profissões e é determinante para que o profissional liberal se sinta cada vez mais como um náufrago, solitário em sua ilha, uma vez que as suas entidades representativas não lograram êxito, em sua expressiva maioria, como reformular sua atuação como força de apoio ao trabalhador, que assim acaba se encontrando defasado em seus conhecimentos intelectuais e técnicos e literalmente abandonado profissionalmente. E como componente dramático, que atinge não só os trabalhadores, profissionais liberais ou não, mas a humanidade em seu todo, vimos observando com perplexidade e pavor até, ao longo deste século XXI, do recrudescimento da violência e da intolerância em maior escala entre nações, ideologias tirânicas, além do componente macabro, infame e covarde do terror fundamentalista, que vem fustigando a terra de forma quase contínua e em crescente escalada.
No que diz respeito ao trabalho e à sobrevivência, as mazelas acima citadas provocaram, durante esse período, processos forçados de imigração sem precedentes. Eles podem ser observados no êxodo de refugiados políticos, falando da América do Sul, né? Venezuelanos, por exemplo, aproximadamente 7,2 milhões, segundo a ONU, e que buscaram países contíguos, como Brasil e Colômbia, para escaparem dos horrores de uma ditadura implacável. Na Europa, tanto ocidental quanto no leste, que esse movimento se agrava e desequilibra de forma mais visível e contundente a balança das relações humanas e de trabalho. As nações europeias, em maior ou menor número, vêm recebendo há muito tempo milhões de refugiados de guerras travadas no Oriente Médio, no continente africano, principalmente, e atualmente o maior e mais preocupante de todos, que vem sendo travado entre a Ucrânia e a Rússia, que por seu forte componente geopolítico e econômico acaba envolvendo quase a totalidade das nações do mundo. Essa imigração forçada afetou cruelmente milhões e milhões de trabalhadores, que se viram lançados às ruas de países com costumes diferentes, exógenos, e que, quando não padecem de desemprego e fome total, perambulam pelas ruas e avenidas das grandes capitais, ora como pedintes, ora aceitando qualquer tipo de trabalho, chegando às vezes a beirar o trabalho análogo à escravidão, e aceitando qualquer tipo de remuneração, por mais aviltante e indigna que seja, tão somente para sobreviver. O episódio da migração, tem alguns casos até de ter participado e ter vivido de profissões de alta formação tecnológica, vista na cidade de São Paulo. Eu cito até um caso presente. Como a migração forçada, às vezes, quase sempre forçada, leva ao qualquer trabalho para sobreviver. Na cidade de São Paulo, eu passeava numa rua, andava pela rua de São Paulo, e eu vi uma banca, né, de comida, né, o cheiro aprazível, né, de comida árabe, uma esfirra, né? Eu parei de provar isso, né? E conversando com o senhor que estava lá, já num raro, né, difícil português, mas nos fazia entender. Era sírio. E ele era físico nuclear. E estava lá fugindo da guerra da Síria, era um refugiado da guerra dessas que ocorreram ultimamente. E, para sobreviver, estava numa banca de venda de comida, um food truck, alguma coisa nesse sentido. A sua mulher, com as suas habilidades culinárias, né, vendendo esfirra. E é assim. Isso encontramos muito nas grandes cidades brasileiras, muitos venezuelanos, muitos haitianos que estão num subtrabalho, para ver até onde os profissionais liberais têm profissionais extremamente qualificados e trabalhando em trabalho muito difícil para poder sobreviver. Dessa reflexão, veio a convicção de que talvez a gente não faça tudo o que é possível dentro das nossas entidades, né, para ajudar um pouco nisso. Mas talvez a nossa força do movimento sindical, eu sempre falo, até comentava agora com algumas pessoas aqui, comentava, está um pouquinho defasado esse nome sindicato. Vocês não têm isso aqui em Portugal, né? Aqui tem outro nome. E no Brasil está. Eu não sei se esse nome vai sobreviver por muito tempo, porque não está. Nós chegamos a ter 15 mil sindicatos no Brasil. 15 mil, dos quais 90% não funcionava, só arrecadava. Era obrigatório o desconto de um dia de serviço ou qualquer coisa nesse sentido. 2017, houve a reforma ainda no governo Temer, né, que tornou não obrigatório o recolhimento, o pagamento do imposto sindical.
não extinguiu a contribuição sindical, mas tornou não obrigatório. Imediatamente, 98% deixaram de contribuir. 98%. Desses sindicatos, os que sobreviveram, os que continuaram, né, não chega a 2%. Então, isso falando de sindicatos majoritários. Falando dos nossos, que fazem parte das federações que compõem a CNPL, sindicatos diferenciados, né, de profissionais liberais, das 31 atividades profissionais regulamentadas. São mais 4 não regulamentadas, são 35 no total. São pouquíssimas as que estão ainda sobrevivendo. E com alguma receita, como venda de serviço, por exemplo, prestação de serviço, né? Criando planos de saúde, de seguro, previdência, para que gere alguma receita para as entidades. Poucas estão sobrevivendo. Temos agora uma reforma da reforma, isso já está nas propostas que está vindo do próprio governo, que, como todos sabem, voltou o governo dos trabalhadores no Brasil, né? E o presidente atual é um ex-sindicalista, formou-se no Sindicato dos Metalúrgicos, surgiu daí, e está vindo uma proposta do governo de volta à contribuição negocial, torná-la obrigatória desde que não haja a contestação do funcionário, o que isso torna um pouco difícil. Mas isso raramente não vai atingir as profissões liberais, os nossos sindicatos, que já não é obrigatório e que já não tem uma adesão como a gente esperava que fosse. Mas, de qualquer maneira, é uma forma, quando se fala em fortalecimento financeiro das entidades sindicais, não tem muito correlação com o fortalecimento das relações de trabalho-capital, fortalecimento da força dos sindicatos na defesa dos seus profissionais representados. Eu acho que isso talvez venha a demorar um pouquinho. Eu gostaria de externar a todos que tiveram a paciência de me ouvir, né? E trago do coração mensagens do Brasil, né, de paz, de progresso para todos nós, ao mesmo tempo que agradeço o convite e fico à disposição, né? Somos irmãos desde o descobrimento há 5 séculos, né? E, de toda forma, isso sempre, pessoalmente, é também um prazer de voltar a Portugal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ivanzir. Histórias importantes para dar exemplo à ANPL e para o crescimento da ANPL. Obrigado. Vou agora passar a palavra ao nosso próximo orador, que é aqui do Porto, o Ricardo Valente, é o vereador do Pelouro das Finanças, Atividades Económicas e Fiscalização e também do Pelouro da Economia, do Emprego e Empreendedorismo na Câmara Municipal do Porto. É licenciado em Economia e mestre em Finanças e é docente na Faculdade de Economia do Porto e na Porto Business School. Ricardo Valente tem também uma larga experiência como consultor, diretor e administrador de empresas nas áreas de investimentos e financeiras. Hoje irá abordar a estratégia do Porto de atração de talento, da inovação das novas tecnologias e do empreendedorismo nas profissões liberais. Força. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Vou procurar cumprir os 10 minutos estritamente. Bom, agradecer o convite. Desde a primeira hora a Câmara apoiou esta iniciativa, porque consideramos que é muito importante neste momento discutirmos estes temas relacionados com os profissionais liberais, que no fundo, penso eu, estão em grande medida ligados àquilo que será o futuro do mundo, do ponto de vista da organização económica e organização laboral, enfim, nesta nova economia que se projeta hoje em dia. E neste ponto é importante falar naquilo que o Porto tem vindo a fazer. O Porto definiu como principal desidrato, do ponto de vista de política de cidade, que o Porto reganhasse o seu papel central do ponto de vista de economia. Isto porquê? Porque considerávamos que cidades sem economia são ou museus ou dormitórios, e nós queríamos voltar a ser uma cidade. Queríamos voltar a ser uma cidade onde houvesse atividade económica e, havendo atividade económica,
criávamos um conjunto de externalidades, quer do ponto de vista da própria economia local, quer do ponto de vista de todas as atividades conexas que só são capazes de viver, sobreviver, prosperar numa cidade que tem economia. E definimos também uma política de talento e uma área de talento do ponto de vista de cidade. Os resultados são verdadeiramente extraordinários, ou seja, eu posso falar aqui de alguns daquilo que são os dados que nós temos na cidade do Porto. Hoje temos na cidade do Porto, do ponto de vista de empreendedorismo, e o André falou muito disto, o empreendedorismo ligado aos profissionais liberais. Hoje o Porto tem 835 startups registadas na cidade. Estas 835 startups criaram 20.200 postos de trabalho e investiram nos últimos 5 anos 890 milhões de euros na cidade. O Porto foi capaz, desde 2017, de trazer, em termos de investimento direto estrangeiro, qualquer coisa como 6 mil milhões de euros para a cidade do Porto. Deste investimento direto estrangeiro que chegou à cidade do Porto, hoje, felizmente, temos dos 10 maiores empregadores da cidade. 2 deles são empresas com menos de 4 anos na cidade do Porto, uma francesa e uma alemã, mais propriamente a Natixis e a Critical TechWorks, que na prática é BMW, e que estão já hoje no top 10 do ponto de vista de emprego na cidade do Porto. E isto é importante porquê? Porque significa uma retransformação da economia de cidade do ponto de vista da qualificação da cidade. E uma requalificação que também traz aquilo que é o apetite por aquilo que o André também falou, alguém falou dos nómadas digitais. O Porto hoje recebe 4.200 nómadas digitais, eles permanecem em média na cidade 60 dias e gastam em média na cidade qualquer coisa como 2.300 euros por mês na cidade do Porto. E este fenómeno dos nómadas digitais é muito a lógica do profissional liberal, no sentido que eu apregou muito isto. Um profissional liberal pode ter um contrato de trabalho com uma empresa e não deixa de ser um profissional liberal. E ele tem que ter autonomia, tem que ter responsabilidade, mais ainda em muitas áreas. Enfim, eu não vou discutir os problemas que temos na saúde. Muitos problemas que temos na saúde têm a ver com a lógica de exclusividade que é imposta e não com uma lógica de gestão de recursos que deveria ser posta ao serviço das pessoas e que permitisse otimizar aquilo que é a oferta de um determinado conjunto de serviços que as pessoas precisam. E, portanto, a lógica liberal e a lógica da liberdade está muito ligada com este novo mundo. O Porto é uma cidade aberta e tem procurado abarcar este novo mundo, chamando estes profissionais de diferentes áreas que bebem de um ecossistema que é um ecossistema que lhes propicia a si oportunidades de emprego e que, ao mesmo tempo, melhora e qualifica este ecossistema. E este ecossistema, em termos de futuro, se nós pensarmos bem, as empresas vão mudar radicalmente. Eu tenho uma opinião muito diferente. Eu acho que as empresas, no futuro, vão se centrar nas pessoas. As empresas vão passar de uma lógica de burocracia para uma lógica de humanocracia, que é uma lógica completamente diferente. E porquê? Porque as pessoas são cada vez mais qualificadas, têm cada vez mais autonomia e, portanto, não precisam de ninguém que as defenda, do ponto de vista da lógica paternalista da defesa. As pessoas vão ser elas o centro das empresas e as empresas vão ser cada vez mais estruturas muito simplificadas e nós percebemos isso nas grandes empresas tecnológicas. As grandes empresas tecnológicas já não são empresas, são conjuntos de centros que depois nós chamamos de empresas, mas estes conjuntos de centros são unidades completamente descentralizadas que funcionam em rede. Sei lá, há uma grande empresa japonesa cá em Portugal que se chama NTT Data e esta empresa tecnológica japonesa, gigante, uma das maiores do mundo, está em Portugal presente em mais de 70 municípios portugueses. E porquê? Porque em cada município tem um centro de excelência, tem um centro de investigação, independentemente da área, vai lá buscar os recursos e, portanto, tem uma lógica de gestão completamente diferente das grandes corporações ou as grandes organizações. E o que eu quero dizer com isto é que a lógica do liberal centra-se muito na pessoa que exerce uma determinada profissão e uma das questões fundamentais para estas pessoas que exercem uma determinada profissão é de que modo é que elas estão preparadas
para poderem continuar a exercer essa determinada profissão. Ou seja, chamam isto de gestão de talento. Ou seja, até que ponto é que um advogado hoje é o advogado daqui a 20 anos? Até que ponto é que um médico hoje é o médico daqui a 20 anos? Até que ponto é que nós estamos a preparar as competências para o futuro e não prendê-las a regulamentos profissionais que estão presos ao passado? O que significa que a transição dificilmente vai acontecer. E dificilmente vai acontecer porque a economia e a lógica de flexibilidade da economia não é compaginável com esta lógica da hiperregulação, da hiperdefinição do que é uma profissão e até onde é que começa a minha profissão e acaba a profissão do lado. E, portanto, isto é uma lógica muito do que eu chamo as competências, passarmos a formar competências e termos uma lógica de gestão de talento que ocorra ao longo da vida. Nós, no município do Porto, por exemplo, temos um projeto piloto financiado por nós, que ensina programação, nós chamamos ensino da programação, que está fora dos currícula oficiais, que nós começamos há 3 anos com 3 escolas na cidade do Porto, uma privada e 2 públicas, uma na parte ocidental, uma na parte oriental e uma privada. Começamos com 75 alunos e hoje temos 3.500 alunos na cidade do Porto a aprender programação. E porquê? Porque consideramos que este é uma competência, é um skill fundamental do ponto de vista de qualquer profissão para o futuro. As pessoas têm que aprender a programar, têm que aprender a escrever em programação, independentemente de serem artistas, médicos, advogados ou arquitetos. Vão ter que ter estes skills e isto tem que ser feito numa lógica de gestão de carreira, numa lógica de providenciar às pessoas as capacidades e as competências para que eles no futuro sejam capazes de criar economia. Porque assim não for, se nós não criarmos estas condições e as cidades que não criarem estas condições morrem, porque e só para terminar, as pessoas centram-se muito no ensino formal e em Portugal, ainda ontem ou anteontem eu estava em Chaves, no Conselho Regional do Norte, e as discussões são sempre onde é que metemos um politécnico, onde é que metemos uma universidade. E as pessoas estão muito centradas ainda neste pequeno mundo, quando de facto nós percebemos que se há cidade em Portugal que não se desenvolveu, apesar de ter a universidade mais antiga do país, é Coimbra, e que ficou para trás. E que ficou completamente para trás. Exatamente porquê? Porque teve uma universidade que não foi capaz de se moldar, acompanhar, flexibilizar relativamente àquilo que é a realidade externa e a realidade de fora. E, portanto, a componente do conhecimento tem que estar ligada à componente das competências e tem que depois estar ligada à componente da inovação e para isso temos que ter um conjunto de empresas e é isso que nós temos vindo a procurar fazer aqui na cidade do Porto. Obrigado, Ricardo Valente, e parabéns pelo excelente trabalho da Câmara Municipal do Porto no estímulo das atividades económicas. Passava agora a palavra para o nosso último orador, que é o professor Teodoros Cotrubas, da Universidade Católica de Louvaina, na Bélgica, onde se doutorou em Ciência Política, e é também professor de Política na Universidade de Montreal, do Canadá. Desde 2006 é o diretor-geral da CEPLIS, a Confederação Europeia das Profissões Liberais, em Bruxelas, e o Teodoros tem, portanto, uma enorme experiência em questões relacionadas com as práticas e as políticas sobre os profissionais liberais. A CEPLIS, neste momento, é a única associação interprofissional que reúne as profissões liberais a nível comunitário, representando-as perante as instituições e órgãos da União Europeia. Vamos então ouvir Teodoros, que nos falará sobre os principais desafios que o setor das profissões liberais enfrenta a nível da União Europeia no contexto atual. Fará a sua apresentação em inglês. Obrigado. Thank you very much. I'm sorry my Portuguese is not in a position to allow me to speak in Portuguese. Thank you very much for this kind invitation, which honors me and which also honors CEPLIS, and allow me to begin by bringing you the warm greetings of President of CEPLIS, Gaetano Stella, who is wishing great success to this first
colloquium of the Portuguese Association of the Liberal Professions, and a great success to the Portuguese Organization of the Liberal Professions, which is one of our newest members, and to its very active and very, very pro-European president, Orlando. The speakers before have addressed issues that are important for the liberal professions. Most of the legislation that concerns the professions today is decided for Europe in the European Parliament in Brussels. And our own national parliaments are mainly adapting European legislation to national legislation. In front of us, in some months, we have a very important deadline, and this is the European elections, the renewal of the European Parliament, which is going to take place in June 2024, and immediately after that, the renewal of the whole College of Commissioners and of the President of the Council. We have thus in front of us a great opportunity as European Organization of the Liberal Professions, but also as national organizations, to put forward to those who are going to represent us in Brussels, and who are going to represent us with our own vote, obviously, a number of issues that we in CEPLIS consider capital for the development of the professions, the exercise of the professions, and the capacity of the professions to do their ministry in reality, their advice and their service to the citizens. We have identified in CEPLIS a number of thematics on which we are already working, and these thematics should be shared along with concrete requests with the political families that will compete in some months in asking for our vote. I'm going to begin with the issues that are brought up, especially after the pandemic, with regards to digitization and artificial intelligence. The professions were brought in front of a situation where new and unprecedented practices were asked from them. Before the pandemic, one would have never guessed that a medical diagnosis could be done via computers. Also, other professions were concerned. The health professions obviously were at the front of this. Digitization, artificial intelligence is also very much linked to the green transition, which the European Commission is bringing forward ever more, and for a good reason. We are all understanding the more and more, and the unfortunate events in most of our countries are reminding this to us, that the climate change is an issue that concerns all of us, and that everything needs to become more green if we are to continue to enjoy the quality of life that we have today. But how are we going to get more green as professionals? How are we going to get more digital as professionals? And how are we to combine this evolution with the evolution of our own ethical principles, which constitute the heart of our identity? CEPLIS is already working on this. We have working groups, and as many of you probably know, we have established already some years before a set of principles that are common to all professions. But this set of principles needs to be adapted to new realities, and at the same time, the CPD, the continuous professional development
of the professions needs to reflect changes that regard digitization, that regard artificial intelligence, that regard the green evolution. All this needs a common reflection of all of us, and we're very happy that the Portuguese are now in the family in order to bring in front of the political families concrete proposals that we would like to see translated into European legislation in order for us to go forward. Another issue, and my colleague Elena from UP has brought it forward, is the mobility of the professions. I know that there are things that are done. We have a European directive on the mutual recognition of professional qualifications. However, evolutions are there. Elena has mentioned that there are professionals whose profession doesn't exist in another country, or who bear the same name, whose professions bears the same name, but when they move, they don't have the same qualifications, and the current directive does not solve all the problems. The current directive also is an old text, more than 10 years have passed. It is very probable that the European Parliament that would come out of the elections in 2024 and is going to have 5 years in front of it might wish to reconsider this directive, and we should be ready for this. The professions were accused very often, especially when it comes to the regulation, of being reactive. I have several times, as Director General of CEPLIS, heard, you are always complaining, you are always insisting on your specificities, but you're not coming up with something new, with new proposals. And this, I believe, is our task. We should come up with proposals. We should be there setting the agenda rather than being submissive to an agenda already set. And it is important for us to set the agenda now, before the elections, obtaining concrete engagements from the political parties that are going to ask for our vote. I wouldn't be really correct if I don't mention also the issues that we have amongst our professions. And an important issue is the still lack of equality between men and women within our professions. We must be brave and admit that there is a huge female potential that still goes unexploited. There are professions that are still considered as masculine, and there are still schools where little girls are not encouraged to follow a certain number of professions. In CEPLIS, we are working on the quality of gender, and in fact, we are working under the leadership of our first vice president, the Professor Vittorio Ortega, who is president of Unión Profesional from Spain. However, there is work to be done also at the national level. There's work to be done with our elected representatives. Mentalities need to change, and at the same time, we need to be sure that the legislative progress that is made for equality of gender is being applied, because sometimes we have laws, beautiful laws, who always stay on paper. Another thing that I would like to bring to your attention, and which is very important for our future, is the wish of the President of the European Commission, the current President, to relaunch the European social dialogue. Up to now, the social dialogue in Europe was limited to employers, employees, and state-owned enterprise.
Our problem is that we are neither only employers, neither only employees, and sometimes we are working for state-owned enterprises. The current system of social dialogue has failed, hence relaunching it. During the last years, there was almost nothing that came out of this social dialogue. It is very important, now that the President of the Commission has announced a concrete plan to relaunch the social dialogue at the iconic anniversary of its first creation, its first establishment at Val d'Uchesse in Belgium, now that she's hoping to relaunch it during the Belgian presidency in the next semester, to be present and to actively ask a chair at the table, because we represent a socioeconomic category which creates jobs, which creates innovation, and which bears knowledge, and which, I will repeat myself, does not fit in any of the categories that were appearing in the treaties of the European Union. So that's another thing to watch. All this we cannot do alone. I have heard in the first panel, I mean, I understand approximately 50% in Portuguese, but I have heard that we were also discussing small and medium-sized enterprises. The specificities of our small and medium-sized enterprises are not for the moment being taken into consideration in European legislation concerning entrepreneurship. We have tried in the past to change this in CEPLIS, and we almost arrived. But what happened? The European Commission changed after elections, and the new Commission was not interested in continuing the progress that, in continuing to the path that we have traced with their predecessors. Now we have a new opportunity with the new Commission. We must make decision makers understand that a very small enterprise or a small enterprise that is of liberal professional character has specificities that others do not have. But we must do it, as everything else that I mentioned, in a proactive manner and with proposals that go forward, not by lamenting. And it is a beautiful opportunity for me to be here today that at the occasion of the International Day of the Liberal Professions, to remind that if we stay in our strict national borders, and we try in our strict national borders, we're not going to obtain things. Global solutions are needed in a global world, and in Europe, European solutions are needed. So this is a little bit of food for thought. Again, thank you from the heart for having me here. And please, please, let's unite, let's walk together. Thank you very much, Theodoros. Questions very important for the next elections, of course, also. Even the things about environment that I also have been together with CEPLIS from the side of NPL. So we hope we can contribute to that part from the environment, and other things like the general equality is very important, and other points that you made in these very good interventions. Thank you very much. E agora iniciamos a rondas com 3 questões muito curtas para serem respondidas pelos membros deste painel, e eu sugeria que fizessem primeiro, porque tiene tempo? Sí. Sí? Bueno, podem. 3 perguntas, por favor. Thank you. I have a question for Mr. Cotrubas. Maybe others can answer about the European market. European integration is especially the common market, is very important. Most goods and companies already
operate in a unified market. But I think when it comes to professions, still we have a long way to go. I would like to hear your opinion on that. Thank you, sir. I have mentioned the European Directive on the mutual recognition of professional qualifications. Inside this directive, there was an article that at the time, 10 years ago, we fought to have it there, giving the possibility to professions that are faced with the problem that my colleague Ms. Cordoba mentioned. They want to move, but they don't have the same qualifications from country to country. The directive was giving the possibility to these professions to develop a common training framework. So to sit around the same table, their representative organizations like yours, decide on a single profession, on a common training that should from now on be the minimum in every country, and then ask the European Commission to ask the governments to accept this, so that the mobility of these professions can also be facilitated. Not a single profession has profited. Nothing was done. Nothing. Why? Unfortunately, we are facing, this is not a secret that I'm revealing here, we are facing an issue of an understaffed and underfinanced European Commission. There is no staff to work in this, and there is no money to work in this. And this is just one example. The single market is a huge opportunity. The possibility for the professionals to move and exercise, the possibility of cross-border collaboration and exercise is something that we need to perfection, is something that we need to do, and it's something that we will be lying if we're saying that it works well at the moment. There are huge things to be done. Huge things to be done. I am not inventing things. I had a collaboration with the head of the unit responsible for the regulation of professions some days ago, during the month of September. And the problem that comes up is always the same. We don't have staff, we don't have functioning, and unfortunately the pandemic made things worse. And the war in Ukraine made things worse, because the European Commission had to make a choice and put most of its efforts to the tackling of the pandemic, and this was normal. And then after that, almost immediately at the end of the situation of the pandemic, we have a war on our borders. But we need to insist about this. So thank you for bringing this up, and thank you for giving me yet another opportunity to say a lot of things need to be done. Obrigado pelas intervenções. Eu fiquei com alguma curiosidade em perceber quais é que são os problemas específicos que os profissionais liberais têm em Espanha e no Brasil, quais é que são as principais queixas, as principais reivindicações, se tem a ver com fiscalidade, proteção social, se tem a ver com esta questão da formação contínua, acesso a fundos. Gostava de que nos pudessem transmitir um pouco qual é que é a vossa experiência, que era principalmente a Helena e o Divanzir, nessas matérias. Não sei se há mais perguntas, mas se não, será a última. Não? Será a última, então. Helena, empieza.
Ahora, sí, gracias. Es difícil seleccionar solo algunos problemas. Iré un poco a los que afectan al común de las profesiones, porque hay diferentes profesiones de diferentes sectores que tienen, bueno, pues cada uno sus cuestiones. Diría que la precarización es un problema importante. Las profesiones necesitan tiempo suficiente para poder prestar sus servicios profesionales y necesitan dinero para sobrevivir. La precarización es un problema importante. Tenemos también problemas en cuanto a la igualdad de género, lo estamos trabajando. Podríamos hablar de esto durante muchas sesiones, desgraciadamente. Hay un problema importante, se está avanzando bastante y en España la verdad que puedo decir que se ha avanzado bastante, pero queda muchísimo por avanzar y se sigue viendo en la realidad esos problemas en cuanto a igualdad, en cuanto a acceso a puestos directivos de las mujeres, etcétera. La digitalización no lo querría ver como un problema, sino quizás como un reto, pero está ahí, es decir, avanza todo muy rápido y las profesiones necesitan también sus ritmos y necesitan poder tener el tiempo para actualizarse. Vuelvo un poco a lo que comentaba anteriormente. Tienen que estar adaptadas a las transiciones verde y digital. Queda muy bonito decirlo, pero luego el profesional en su día a día tiene muchísimos retos, tiene muchísimo paperwork que hacer, tiene muchísimos impuestos, tiene muchísimas preocupaciones y claro, una de ellas tiene que ser fundamental, ¿no? Tenemos que dar esos espacios a los profesionales para que puedan cuidar su propia profesión, cuidar su propia formación en temas de, pues eso, de inteligencia artificial, en temas de digitalización, de estar al avance de los días. Creo que son un poco como los retos, yo diría, de las profesiones españolas, pero casi de cualquier profesional, ¿no? Se me vienen ahora a la cabeza esos, en términos como generales, hay muchos. Hay uno muy a nivel global que es la interlocución adecuada. Decía antes una compañera que encontraban muchas puertas cerradas, efectivamente. En España también les ocurre, a los profesionales encuentran todavía muchas puertas cerradas y es un poco ese esfuerzo conjunto que tenemos que hacer en abrirles puertas. Quizás seleccionaría esos, pero bueno, los que me vienen ahora sí a la cabeza. Bueno, é uma boa oportunidade para a gente discutir isso. Eu percebo que há muita semelhança, os problemas são muito semelhantes na Europa como no Brasil. Profissional liberal ele está nas 3 atividades normais, né? Ou é empregado, ou é autônomo, que trabalha por conta própria, ou é empregador, é dono de um escritório, dono de uma empresa, mas ele é sempre um profissional liberal. Em qualquer circunstância, ele tem a necessidade da educação continuada. Tem que estar estudando todo dia. Eu sempre falo nas palestras e nas conversas, né? Entramos na escola com 7 anos, né, e nunca mais saímos. Algumas atividades profissionais que exigem o profissional liberal, algumas fontes de emprego desapareceram ou estão desaparecendo. Eu sou do tempo, eu sou um pouco vivido já, né, um pouco experiente, de que eu ia ao banco todo dia. A agência bancária próxima do escritório, onde eu trabalhei durante 45 anos, tinha mais de 50 operadores de caixa. Tudo se pagava lá. Tudo se levava para pagar lá. Hoje não tem mais. Desapareceram aquelas atividades onde exigia um profissional. As mudanças da legislação, falou-se muito aqui da necessidade de evolução, adaptação aí da União Europeia para a legislação de cada país, mas tudo tem que levar em conta exatamente esse tipo de atividade. A inteligência artificial está aí, né? Falo da minha profissão. Quando eu comecei a trabalhar como contabilista num escritório, aquele trabalho que se fazia, há muito não existe mais. Há muito. Escriturador, cálculo,
de tributos ou coisa que o valha. Hoje é tudo eletrônico, puxa-se uma atividade, então, onde ocupava digamos, um funcionário, uma pessoa para trabalhar na atividade nitidamente manual, isso não existe mais. Hoje ele tem que ser necessariamente um analista. Ele tem que ser um assessor da empresa, né, do cliente dele. Esse é o trabalho, a sobrevivência. E a legislação, evidentemente, que teve e terá que acompanhar isso. As entidades, sindicatos, federações, né, necessariamente, nós temos investido direto, temos isso há muito tempo, cursos de formação continuada, por ramo de atividade, por necessidade do mercado de trabalho. Isso necessariamente tem que continuar. E eu vejo pelas colocações nesses painéis aqui que parece ser bastante semelhante, né, em todo lugar. Muito obrigado aos quatro, foram excelentes intervenções, saímos aqui com certeza com mais sabedoria. Obrigado.